Olá pessoal, sejam todos aí bem-vindos a mais uma aula. E o nosso tema da aula de hoje vai ser trabalhar com radicais, tá ok? Vamos pensar aqui um pouquinho, o que que acontece? Nós vimos na aula anterior a questão de potência. Nessa aula agora nós vamos trabalhar com radicais. O que que acontece? Via de regra, quando a gente trabalha com potência, funciona assim, né? Potência e raiz. Elas são situações inversas. O que a potência faz, a raiz desfaz, tá? Então, assim, se a gente tiver um conhecimento razoável de potenciação, nós vamos ter um conhecimento razoável e tranquilo em trabalhar com radiciação, certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá, na questão de radicais tem uma parte da história, né, que associa a utilização de radicais com a letra R, aquele R que a gente conhece, né? Eu não sou muito bom para tentar desenhar ele aqui, não, mas esse R aqui, né? Aí, antigamente, a pessoa escrevia, não tinha símbolo, né? A pessoa colocava lá assim, radix. Vou fazer isso melhor. Aqui, radix. Aí colocava um número na frente, radix 25. Aí, com o passar do tempo, eles pararam, né, de escrever radix. Aí colocava somente o R. Cadê que colocava somente o R e o número aqui embaixo. E aí, com o passar do tempo, a gente acabou tendo aí a raiz para utilizar, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a questão dos estudos. E lembrando que esse é mais um conteúdo da nossa grade curricular, tá? Para ampliar o conhecimento de vocês aí em relação à questão dos estudos. Então vamos pensar aqui, né? Ele colocou vamos recordar, mas vamos fazer de conta que a gente está mexendo com isso aqui a primeira vez, né? Então o que ele diz para a gente, né? Raiz quadrada de 9, olha só, raiz. Toda vez que for raiz quadrada é porque aqui o índice é 2. E aí esse índice 2 a gente não costuma colocar. A gente costuma deixar aí subentendido que é 2. Tá? A gente não coloca. Mas se quiser colocar, tranquilo. Ou não existe raiz zero e não existe raiz 1. A gente começa a trabalhar a partir da raiz quadrada. Tá? O símbolo por si só já representa a raiz quadrada. E aí, pessoal, ele coloca um exemplo para a gente aqui que é o seguinte: raiz quadrada de 9. Tá? Então eu quero saber se é raiz quadrada. Qual é o número que eu pego esse número, multiplico ele vezes ele e meu resultado é 9. Então a nossa primeira hipótese aqui é o 3. Porque se eu multiplicar o 3 vezes 3, eu encontro 9. Tá? Lembra lá, quando eu falo para vocês que potência e raízes são coisas e são situações inversas, é porque é o seguinte, olha só, eu sei que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, isso é 9. Então, se eu olhar no sentido que eu escrevi, eu tenho potência. Se eu olhar no sentido contrário, voltando, eu tenho a minha ideia de raiz. Pega outro exemplo. Vamos calcular aqui a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o número que eu multiplico ele, que é esse primeiro quadradinho, vezes ele, e tenho como resultado o número 25. Lembrando que tem que ser dois números iguais para resolver esse produto. Então a minha resposta aqui é o 5, porque se eu multiplicar 5 vezes 5 dá 25. Do mesmo modo, eu posso pensar lá em potência, quando eu tenho 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o quê? 5 vezes 5, que me dá 25. Vale a mesma coisa. Para cá, potência. Quando eu penso nisso aqui voltando, eu tenho uma raiz, certo? E uma das coisas que a gente pode pensar, vou limpar isso daqui, né? Para aplicação de raiz, é quando a gente tem um terreno. Uma aplicaçãozinha simples, né? Diante do que a gente está estudando. Então vamos supor, falo para você o seguinte: olha, eu tenho um quadrado. Ai, ficou ruim, mas é esse aqui mesmo. Tem um quadrado. Fala para você que esse quadrado
tem um terreno quadrado, a área dele é de 100 metros quadrados. Se é de 100 metros quadrados, é porque esse lado aqui vale 10 e esse lado aqui vale 10. Então a gente já pensa, ó, 100 metros quadrados, se o terreno é um quadrado, existem outras formas de encontrar esse 100, mas estou supondo que o terreno ele é quadrado, tem os quatro lados iguais e tudo mais. Então basta eu multiplicar 10 vezes 10, que eu encontro o meu 100 aqui como resultado. Mas não existem apenas as raízes quadradas, existem outras raízes, conforme o que ele apresentou aqui para a gente. Tá? Que nós temos aqui, por exemplo, a raiz cúbica de 8. Eu vou pegar aqui, ó, raiz 8 e vou colocar aqui o cúbico. Tá? Cúbico quer dizer 3. O que acontece quando aparece a raiz cúbica? É muito parecido com o que a gente viu em potência. Lembra lá em potência? Se eu tivesse lá 5 elevado ao cubo, pegava o 5 e repetia 3 vezes. Então, raiz cúbica de 8. Eu tenho que descobrir quem vezes quem vai dar 8. Lembrando que esses três números precisam ser iguais. No começo, a gente pode ir por tentativa, né? Ah, vou tentar com 1. 1 vezes 1 vezes 1. Vou tentar com 2. Vou tentar com 3. Até a gente ver um número que responde isso para a gente, tá? E matemática é dessa maneira. A gente não consegue encontrar o resultado, a gente vai ensaiando aí até conseguir sair com essa resposta. Então, como a gente já sabe aqui, o resultado é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 me leva nesse resultado aqui, que é o 8. Pronto, está feito. Tá? Então, não existe só raiz quadrada. A gente utiliza mais a raiz quadrada? Sim. Precisa colocar o 2 quando é raiz quadrada? Não. Mas qualquer número diferente de 2 precisa ser escrito na raiz, tá? Então, raiz cúbica precisa ter o 3. Né? Nosso próximo exemplo aqui, que ele colocou para a gente, raiz quarta. Raiz quarta de 16. Então, qual é o número que multiplicado 4 vezes, tá? Tem que ser números iguais. Aqui, ó. Ele vezes ele vezes ele, que dá 16. Né? A gente vai por tentativa, mas aqui a gente já sabe que é o 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E 4 vezes 4 é 16. Ou seja, se eu pensar em potência, se eu pegar o 2 e elevar a quarta, vou multiplicar esse 2 uma sequência de vezes e vou encontrar esse resultado. E o próximo exemplo que ele coloca para a gente, que é o exemplo 4, ele está colocando assim, ó, raiz quarta de 1. Raiz quarta de 1, raiz quinta de 1, décima de 1, desde que seja 1, esse nosso resultado vai ser igual a 1. Tá? O que é bacana aqui nesses exemplos é porque eles tentam associar aqui com a gente que a multiplicação de potência, ou a multiplicação, que a potenciação e a radiciação são operações parecidas. Então vamos, né, continuando aqui. Ele passa para a gente aqui uma definição, né? Vamos anotar aqui uma definição. Tá? Sendo A e B números reais positivos, tá? E N um número inteiro positivo, podemos escrever da seguinte maneira. Tá? O que é que ele está dizendo aqui para a gente? Nós temos uma equivalência aqui lógica, mas em algum momento vai servir para a vida estudantil de vocês, que essa setinha que vai aqui para os dois lados, significa que você pode ir e voltar, que o que você tem continua sendo verdadeiro, né? É que ele diz para a gente o seguinte, se você tem um número A, tá? Olha só, reais positivos, tá? A gente não está mexendo com número negativo por enquanto. Então eu tenho aqui uma raiz de um número A. Eu digo que essa raiz do número A, ela assume para mim um valor B, é um resultado pronto que eu tenho. Se e somente se, tá? Que é o nome dessa peça que eu estou encaixando aqui, desse símbolo. B, opa, se somente se,
que se somente se b elevado a n é igual a A. Isso é só para comprovar para vocês, através de um argumento, que a potência e a raiz, elas promovem para a gente situações inversas. Outra coisa que eu quero que vocês saibam, do mesmo jeito lá na potência, são os termos que compõem. Quando a gente pega lá na potência, a gente tem assim, ó, A elevado a N igual a P. Esse cara aqui, lá na potência, a gente chama de base. Esse daqui a gente chama de expoente. E esse resultado, depois que a gente calcula, a gente vai lá e chama ele de potência. Quando a gente pega aqui, né, uma expressão como essa daqui, raiz cúbica de 8 igual a 2. Então, olha só, raiz cúbica de 8 igual a 2 é o radical, tá? 3 nós vamos chamar de índice do radical, ou seja, antes nós chamávamos de expoente, tá? Agora, em raiz, o termo correto para ele é índice do radical. 8 é o radicando. Observa que antes esse 8 ele estaria na posição de base, né? E 2, que é o resultado, a gente chamava ele antes de potência. Agora a gente chama ele de raiz, certo? Então vamos tentar fazer uma equivalência entre os termos aqui, para a gente associar como isso daqui funciona e troca de nomes, né? À medida que a gente estuda. Então é como se eu tivesse isso daqui. Olha só, pegar o mesmo exemplo. Raiz cúbica de 8 é igual a 2 se somente se 2 elevado ao cubo igual a 8. Então vamos pegar aqui. Olha esse 8 aqui. Né? Ele está fazendo papel para a gente aqui de radicando. Aqui ele faz para a gente o papel de potência. Olha o 2 aqui para a gente, né? Ele faz o papel de raiz. Aqui ele faz para a gente o papel de base. E o 3, tá? Lembrando que aqui apareceu o 3, se tivesse vazio seria o 2. Aqui para a gente ele é o índice. E aqui para a gente ele é o expoente. Pronto. Então, ó, em resumo, o que uma faz, a outra desfaz. Pronto, tá aí. É assim que funciona a questão de trabalhar com potência. Aí eu passei para vocês aqui alguns exercícios, logo abaixo eu vou comentar sobre eles, porque caso vocês tenham dúvidas, né, vocês podem rever. São exercícios simples, bem tranquilos para a gente responder. A questão número 1 é muito fácil, tá assim, ó. Copie e complete o quadro. Então aqui eu quero que vocês trabalhem mais com os termos, a questão de aprender a montar e desmontar. Aqui pergunta o seguinte, ó, radical. Aí eu tenho esse termo, esse termo, esse termo. Índice, 2. Radicando, 121. Tá? Eu posso olhar em linha, eu posso olhar em coluna, do jeito que ficar mais fácil para vocês aí. Então vamos pegar aqui em coluna, ó. Radical, índice 2, radicando. Eu quero saber como é que eu monto isso daqui. Quem é o cara que está aqui, ó? Aqui, raiz quarta de 81. Quem é o índice? 4. Quem é o radicando? 81. Não perdi o resultado, ele pediu só para a gente pegar uma coisa, montar ou desmontar. Aqui, o índice é 3. O radicando é 125. Quem é o cara que vai ficar aqui em cima? Tá? Aí, montar. Aqui, no finalzinho, tá? A gente não tem que seguir uma ordem, pode começar do final. Raiz quadrada de 49. Quanto é que vale o índice? Quanto é que vale o radicando? Aí preenche aqui para a gente montar a tabela. A questão 2 é uma questão mais tranquila, mais mecânica, mais para treino. Tá? O que é legal é porque ele dá um exemplo aqui para a gente e ele está deixando bem claro aqui para a gente a relação entre potência
e raiz. Então, eu tenho aqui, ó, né? Vou explicar pela primeira, vocês conseguem entender as demais. Então, ó, 7 vezes 7 é 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Isso aqui é verdadeiro. Tá? A potência fez, a raiz foi e desfez. Aí, nas alternativas que seguem aqui, vocês vão fazer a mesma coisa, só que assim, vai aumentando aí a quantidade de fatores. A questão número 3, copie e complete. Tá? Lembrando que vocês podem apenas copiar os exercícios e responder. Tá? Não precisa copiar o texto todo, não. Se quiser imprimir, também pode imprimir, organizar no caderno. Veja o que fica melhor para vocês aí. Então, essa alternativa A é o contrário dessa daqui. Aqui nós começamos com potência, aqui nós vamos começar com raiz. Raiz quadrada de 49 é 7. Porque eu posso escrever, tem duas opções para cá. Eu posso escrever porque 7 vezes 7 é 49 ou 7 ao quadrado. Tá? Eu posso colocar 7 vezes 7, posso colocar 7 ao quadrado, aí é o que ficar melhor. Ou pode colocar os dois, eu colocaria os dois, tá? Até para ficar bem claro aí que a gente está trabalhando com potência para chegar em raiz. E essa ideia segue para todas as questões aqui, tá? Independente do expoente, aqui ó, é um número composto com vírgula. Eu já expliquei no vídeo anterior como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão. E nossas atividades são essas aí, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado aí o conhecimento que eu passei para vocês no vídeo, tá? Tentem resolver as questões. Às vezes é necessário assistir o vídeo 2, 3 vezes para conseguir entender o conteúdo, isso é normal. Nós estamos aí no processo de ensino à distância, tá? Eu peço assim que vocês não desistam e tentem responder, tá? Vocês não precisam conseguir fazer todas as questões, até a letra G da questão 3, mas tente fazer o máximo de questões que você conseguir, tá? Isso vai ser bom para você e para o seu aprendizado, tá bom? Então, tchau para vocês e até a nossa próxima aula.